E aí galera, beleza? Aqui quem está falando é o professor Alessandro. Vamos para mais uma aula de matemática. A aula essa que é destinada a todos os terceiros anos da Escola Ubirajara, beleza? O assunto de hoje é a geometria espacial, assim como eu havia comentado com vocês na aula anterior. Então vamos lá. Geometria espacial, galera, é a análise de sólidos no espaço, ou seja, é a geometria para objetos tridimensionais. Então aí tem objetos 3D envolvidos na geometria espacial, beleza? Diferentes da geometria plana, que é o estudo de figuras bidimensionais, ou seja, 2D. Então, galera, aqui eu já coloquei alguns sólidos, certo? Aqui abaixo. Nós temos aqui o cilindro, a esfera, o cone, a pirâmide, outra pirâmide, o prisma, outra pirâmide, o cubo e o paralelepípedo. Beleza? Então eu já mostrei aqui alguns sólidos, nós vamos aprender a calcular algumas coisas sobre eles. Beleza? Então vamos lá dar início com o cubo. Então tá aqui, galera, o cubo, certo? Tome cuidado para não confundir o cubo com o quadrado, certo? O cubo ele é formado aí, certo, por vários lados que tem formato de quadrado, ok? Quando a gente fala de quadrado, nós estamos falando da geometria plana. Quando nós falamos de cubo, nós estamos falando da geometria espacial. Vale lembrar, certo, que quando eu falo de cubo, dá pra gente falar aqui de face, que é as laterais, né, que são quadradas. Nós temos aqui arestas, certo? Que são essas linhas, certo? Cada linha dessa é uma aresta. E nós podemos falar de vértice, que é justamente esses encontros, essas quinas, né? Vamos chamar assim. Ok? Então, face, aresta, vértice, já mencionados. Duas coisas que podem aparecer do cubo é o volume do cubo e a área total do cubo. O volume do cubo, galera, você pode calcular da seguinte forma. Pega esse primeiro valor aqui, que é A, multiplica por esse segundo valor aqui, ó, que também é A, certo? Aqui o primeiro valor, aqui o segundo valor, certo? E você vai multiplicar ele por ele e o resultado multiplica por esse terceiro A aqui. Então vai ser A vezes A vezes A. Tá aqui a fórmula, certo? Por que A vezes A vezes A? Porque por ser um cubo, galera, ele tem os mesmos valores aqui na frente, aqui e aqui, beleza? Por ser cubo, esses três valores serão iguais. Por exemplo, aqui eu tenho um cubo ó, que tem 2 metros, certo? Aqui na frente, 2 metros aqui na lateral e 2 metros aqui de altura. Para me saber o volume, é só multiplicar os três. 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8. Então nós temos aqui 8 metros cúbicos. Cuidado aí com a unidade. Quando eu estiver falando de volume, coloque cúbico. Quando eu falo de área total, é só você imaginar a seguinte forma. Imagine o cubo e imagine que eu abri ele, certo? Após abrir esse cubo, note que ele está sendo formado aí por 6 quadrados. Para me calcular a área de quadrado, é só recorrer à geometria plana, onde, para saber a área de um quadrado, era só multiplicar um lado pelo outro, beleza? Como um lado tem 2 e o outro tem 2, né, porque eu peguei esse cubo aqui ó, e abri, como um lado tem 2 e o outro tem 2, é porque a área desse quadrado aqui é 4. Desse outro aqui também é 4, desse é 4, desse é 4, desse aqui também, desse aqui também. Então, agora é só somar para descobrir a área total, beleza? Isso tudo, galera, resulta em 24 metros quadrados. Metros quadrados, galera, porque a medida aqui, ó, é em metros e é quadrado porque nós estamos falando de área. Quando eu estiver falando de volume, é cúbico. Quando eu estiver falando de área, é quadrado. Beleza? Então, sobre o cubo, está aí os dois principais pontos que costumam cair em algumas questões. Volume e área total. Vou para o próximo sólido. Agora vamos falar de prisma. Beleza? Aqui, galera, eu coloquei exemplo de 4 prismas, certo? Vocês já devem ter visto bastante esse conteúdo quando vocês estavam estudando no segundo ano, certo? Esse conteúdo ele é visto no segundo ano. E o que diferencia esses prismas um do outro é sua base. Se você reparar esse aqui, ó, ele é um prisma de base triangular, certo? Já esse aqui, ó, é um prisma, só que sua base é quadrangular. Esse prisma aqui, ó, tem sua base pentagonal. Se você reparar, ó, tem um pentágono, certo? Aqui na base dele. E esse aqui é um prisma hexagonal, porque tem um hexágono na sua base, certo? Então o que vai diferenciar esses prismas, né, um do outro é só sua base, ó, triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal. Beleza? O que é que se pode perguntar sobre os prismas? Também, volume e área total. Galera, em todos os prismas, todos,
o volume vai ser dado por área da base vezes a altura. Então, volume do prisma vai ser dado pela área da base vezes a altura. Mas toma cuidado, porque cada base aqui é diferente da outra. Um é um triângulo, outro é um quadrado, outro é um pentágono, outro é um hexágono e por aí vai, certo? Eu peguei aqui como exemplo um prisma de base quadrangular, semelhante a esse aqui, ó, certo? E coloquei aqui as medidas, ó, 12, certo? Na lateral e 40 de altura. Galera, vamos lá calcular aqui o volume dele. Primeira coisa a se fazer é descobrir a área da base. Mas nós temos que ver qual é a base que esse prisma tem. Nós vemos aqui que a base que ele tem é um quadrado. É um quadrado que tem lado 12. Se é um quadrado que tem lado 12, é porque um lado é 12 e o outro também é 12. Então, para tu saber a área dele aqui, ó, certo? Basta multiplicar um lado pelo outro. E multiplicando um lado pelo outro, dá 144. 12 vezes 12 dá 144. Como é a área? 144 centímetros quadrados. Beleza? Agora eu vou pegar esse valor, certo? Que eu já descobri aqui, ó, a área da base. Agora eu vou descobrir a altura dele. E a altura dele já está aqui, ó, 40. Então, basta tu pegar a área da base, que é 144, certo? Acabei de descobrir, então, no lugar desse cara aqui, ó, coloca 144. E no lugar da altura, coloca 40, que já é dado aqui na questão. Beleza? Então, área da base 144, a altura é 40, multiplicando esses dois valores dá 5.760 centímetros, só que como é volume vai ficar cúbicos, beleza? 5.760 centímetros cúbicos. Agora vamos para a área total. Eu peguei aqui um prisma de base hexagonal. Não vou fazer cálculo nenhum, vou só explicar como é que você faria para calcular a área total desse prisma hexagonal. Assim como nas outras figuras, você tem que imaginar ele se abrindo. Então eu peguei esse prisma de base hexagonal e abri. Olha só como é que ficou. Se você reparar, vai ser fácil descobrir a área total dele. Por quê? É só somar cada uma das áreas dessas figuras. Por exemplo, você sabe calcular a área desse retângulo aqui, ó. Sabe calcular a área desse, né? Sabe calcular a área desse aqui também. Desse você também sabe. Desse também. Desse também e desse também, porque são iguais. Então, se tu descobrir de um, tu descobre dos outros. Aí tu já soma o valor de cada um. Beleza? Talvez você não saiba ainda o do hexágono, mas chega a ser simples. Olha só por quê. Ele pode ser dividido em 6 triângulos. E o triângulo tu sabe descobrir a área dele. Se tu descobre a área de um triângulo, é só multiplicar por 6. Aí tu já descobre a área de todo mundo aqui, ó. Só um momento. Pronto, já descobre a área de todo mundo aqui. E o de baixo? Mesma coisa, mas o resultado que deu aqui em cima tem que dar aqui embaixo, porque são iguais. Aí no final tu soma esse daqui, certo? Eu vou chamar esse aqui de A. Área da base, certo? Tu soma com esse outro aqui. Eu vou chamar de área da base também. Mais todos esses retângulos aqui, ó. Eu vou botar aqui, ó, 6 retângulos. Deixa eu botar 6 retos. Então, se você somar tudo isso, você vai descobrir a área total. Área da base de cima, mais área da base de baixo, mais os 6 retângulos laterais. Professor, se fosse o prisma de base triangular, como é que seria? Tu calcularia a área da base de cima, que é um triângulo, a área da base de baixo, que é um triângulo também, certo? Soma os dois e depois calcula a área, certo? Do que tem em volta. Aqui tu tem um retângulo, lá do outro lado também tem um retângulo e lá do outro lado também tem um retângulo. Tu somaria 3 retângulos junto com mais 2 triângulos, ok? Agora vamos falar do paralelepípedo. Para calcular o volume desse sólido, galera, é bem simples. É só multiplicar A vezes B vezes C, onde o A está aqui, certo? O B está aqui e o C está aqui. Por exemplo, imagine um paralelepípedo que tem 6 por 4 por 2. Só multiplicar esses 4 valores. 6 vezes 4 dá 24, vezes 2 dá 48. Então fica 48 centímetros cúbicos. Centímetros porque aqui as unidades usadas são centímetros, beleza? Agora vamos calcular a área total também do paralelepípedo. Peguei aqui o exemplo de cima e repeti aqui embaixo. Abri ele por completo, certo? Após abrir esse paralelepípedo, eu tenho que saber, ó, que esse lado aqui é 6, certo? Que é igual a esse, ó. As laterais aqui, ó, menores são 2 e essa daqui, ó, é 4. Como é que eu descubro a área total?
Ó, como é simples, ó. Aqui é 6 e aqui é 2. E aqui é um retângulo, né, ó. A área de um retângulo é só multiplicar a base pela altura, aqui que é 2, ó. 6 vezes 2 dá 12, aqui já dá 12, ó. Então, aqui também dá 12. Aqui essa lateral, uma vale 2 e a outra vale 4. Então, 4 vezes 2 dá 8. Aqui já daria 8 e aqui também daria 8, ó. Essa daqui, ó, é igual a essa do meio. E essa do meio, ó, tem 6 de lateral, mais 4 aqui na outra lateral. Então, é 6 vezes 4, que dá 24. Então, 24 aqui, 24 aqui. Então, a área total, galera, é só você somar isso aí, ó. 12, mais 12, mais 8, mais 8, mais 24, mais 24. Vamos ver quanto é que daria isso aí, ó. Então, daria 88 centímetros. Como é área, galera, é quadrado. Então, centímetros quadrados, ok? Essa é a área total. Você repara que mesmo a gente estudando geometria espacial, é importante a gente saber a geometria plana. Porque sem a geometria plana, eu não conseguiria calcular a área desses retângulos aqui dentro, beleza? E essa figura aqui, ela surgiu depois que eu abri o paralelepípedo, beleza? Próxima aula nós falaremos sobre pirâmide, sobre o cone e sobre a esfera, ok? Então é isso, galera. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida é só perguntar, beleza? Valeu!